Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1, seção 8.3, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Um aquário de 5 pés de comprimento, 2 pés de largura e 3 pés de profundidade está cheio de água. Descubra, letra A pressão hidrostática no fundo do aquário. Letra B, a força hidrostática no fundo. E, letra C, a força hidrostática em uma extremidade do aquário. Bom, para começar aí e facilitar a resolução, eu vou fazer a representação do aquário. Então, temos aí a representação do aquário, que tem aí 5 pés de comprimento. Então, temos aqui 5 pés no comprimento. São 2 pés de largura, 2 pés de largura. E temos 3 pés aí de profundidade, 3 pés. E está aí cheio de água. Então, aqui está totalmente cheio, tá? Aí dentro temos o fluido água. E o objetivo, né? Começando aí pela letra A, é determinar a pressão hidrostática no fundo do aquário. Então, eu quero encontrar a pressão exatamente nessa superfície aqui, que é o fundo do aquário, tá? Ou seja, a pressão nesse ponto, a pressão no fundo, tá? A pressão em um determinado ponto, ela depende da altura do fluido. Então, temos aqui, tá? Em relação aqui à superfície livre, uma distância d até o fundo. Então, podemos dizer aí que para a letra A, tá? A pressão aí no fundo é dado pela densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes aí a altura d de determinado fluido, que nesse caso é a água, tá? Pegando aqui ρ vezes g, tá? A gente tem aí o peso específico, delta, vezes aí a altura d, tá? A altura d foi dada aí em pés, 3 pés. Então, vamos pegar o valor aí do peso específico para a água em libras por pé cúbico. Então, vamos ter aí que a pressão no fundo, tá? Esse valor aqui, que é o peso específico, na unidade aí, no valor de 62,5, na unidade de libra, que é a unidade de força, por pé cúbico, tá? Esse valor aqui é o valor do peso específico para a água, vezes a distância aí d, que é a altura de 3 pés, que é a profundidade do aquário. Então, 3 pés. Aí a gente vai ter análise dimensional, pé, corta aqui com o cubo, fica libra por pé quadrado, que é a unidade de pressão. Então, a gente vai ter aí 62,5 vezes 3, 187,5 libra por pé quadrado, tá? Então, temos aí a condição da pressão aqui no fundo. Agora, na letra B, tá? A gente tem aí que ele quer encontrar, tá? Para a letra B, a força hidrostática lá no fundo. O conceito aí
de força é pressão vezes área, quando eu tenho uma pressão constante, tá? Então, aqui, como em todos os pontos, qualquer ponto dessa superfície do fundo, a pressão está no mesmo nível, né? Horizontal, a pressão em todos os pontos é igual, que vale 187,5. Então, vamos ter que aí a força de fundo vai ser a pressão de fundo, que é constante, vezes a área. A área vai ser aí o comprimento, eu vou chamar de C, e aqui o 2, a largura, então vai ser C vezes L. Então a força aí no fundo, onde eu tenho pressão constante, é de 187,5 libras por pé quadrado, que multiplica o C, que é 5 pés, vezes 2 pés. Então, aqui pé vezes pé corta com pé quadrado, 5 vezes 2, 10. Aí, vezes 187,5, a gente tem 1.875 libra, que é a unidade de força. Então, a força aplicada aqui no fundo, tá? A força aí no fundo é de 1.875 libras, tá? Em cima dessa superfície aqui, que é a superfície retangular do fundo do aquário. E na letra C, ele pede para achar a força hidrostática em uma extremidade do aquário. Então, pegando essa superfície aqui, para calcularmos a força hidrostática. Ou seja, agora a pressão ela varia aí conforme a altura, tá? Então não podemos usar aqui força igual a pressão vezes área, porque a pressão está variando. Então a gente vai vir aqui em um ponto e vamos pegar um pedacinho da área, tá? Então, fazer a análise aqui. Vim aqui, ó. Vamos pegar um pedacinho dessa área, tá? Isso aqui é um dA. Se eu considerar aqui um eixo Z positivo, partindo aqui sendo zero, que é a superfície livre, tá? A gente tem que essa medida até vir aqui é uma medida Z. Essa medida aqui, tá? Que vai ser a espessura, é uma medida dz, tá? Então a área vai ser essa medida constante que eu chamei aí de L, tá? Vezes essa alturinha que vai ser um diferencial dz. Nessa área, nesse pequeno aí pedacinho de área, a gente tem, né, que tá em um ponto constante e a gente vai ter aqui um pedacinho de força sendo aplicada. A pressão nesse ponto aqui é a pressão referente a essa altura. Então, a gente vai dizer para a letra C que DF, um pedacinho aqui do diferencial de força, vai ser igual a pressão vezes o diferencial de área. Então, quando a gente fizer aí a soma de todos os pedacinhos de áreas daqui de cima até lá embaixo, ou seja, variando de 0 até a altura aqui D, né, que é essa distância que a gente chamou, então de 0 a D, quando a gente somar tudo, a gente vai ter a força aí, que vai ser a força total nessa parte aqui, numa extremidade do aquário. Então, a gente integra dos dois lados, tá? Aplica integral de um lado, aplica integral do outro. A integral de todos os dF vai dar F.
Aqui a gente vai ter a integral. Quem é a pressão? A pressão depende da altura. Aí o peso específico vezes a altura. A altura é uma medida genérica, Z, vezes o diferencial de área. O diferencial de área é L dz. E aí a gente tem o limite de integração, variando de 0 até chegar aqui embaixo, que seria a altura D. Então a gente vai ter que a força hidrostática aqui numa das extremidades vai ser dada. Esse termo é constante, esse termo é constante. Então sai da integral. Então fica aí o peso específico vezes L, a integral de Z em relação a dz fica Z quadrado sobre 2, que varia de 0 a D, ou seja, a força fica igual. Aí, delta vezes L, substituindo o limite de integração, D ao quadrado sobre 2, que é a altura. Substituindo pelos valores, a gente tem aí o peso específico da água, 62,5 libra por pé cúbico, vezes aí o comprimento de aqui, né, que é a largura L, 2 pés, vezes aí a altura D, que é de 3 ao quadrado, pé quadrado, dividido por 2, tá? Então, aqui esse 2 já pode simplificar com esse 2. Aqui, Ft vezes Ft quadrado, corta com Ft cubo. Vamos ter aí 62,5, que multiplica 3 ao quadrado, ou seja, que multiplica 9. Temos uma força aí do valor de 562,5 libras, tá? Essa é a força aí hidrostática numa das superfícies aí laterais do aquário. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!